A ouvidoria da Câmara realizou hoje um seminário para discutir o impacto das mídias sociais na sociedade e na democracia. Inclusive, para subsidiar esse seminário, foi feita uma pesquisa em parceria com o Senado, uma pesquisa de caráter científico mesmo, não é uma enquete, mais de 2.400 entrevistados, representativa da população, com números super interessantes sobre como é o consumo das mídias sociais pelo cidadão, como elas impactam na formação de opinião, das mais diversas opiniões, inclusive opinião política. O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, é o ouvidor da Câmara. Inclusive, eu aproveito para fazer a propaganda, responsável por ouvir reclamações ou elogios que você tenha sobre o trabalho dos deputados, também sobre o trabalho dos servidores, mas isso fica para outra questão, a 0800 e todas as formas de se comunicar com a ouvidoria. Queremos tratar aqui justamente sobre essa pesquisa e sobre esse debate em torno da pesquisa, porque ficou comprovado que, de fato, as pessoas cada vez usam mais mídias sociais como fonte de informação, com tudo que isso significa de bom, mas também com tudo isso que significa de ruim a partir do fenômeno das fake news, não é, deputado? É verdade. Nós constatamos numa pesquisa científica, como você colocou, que a mídia está aí para ficar. E ela está influenciando decisões, inclusive no processo eleitoral. Então eu acredito que tivemos aqui uma oportunidade com o debate que foi promovido, convidando várias personalidades e instituições que lidam com a mídia social, que pesquisam a mídia social e também com o olhar da sociedade civil, que nós todos temos que ter uma corresponsabilidade para poder lidar com esse novo fenômeno que é muito recente na sociedade contemporânea e que nós não sabemos ainda enfrentar alguns desafios. Um é daquele que você citou, da chamada fake news ou desinformação que é passada por essa rede social. Mas tem um fato que é muito importante, que para mim tem um significado. Fica claro que, apesar de estarmos num processo de transição, de incorporarmos isso na nossa vida, as pessoas estão pensando sobre isso. A pesquisa também mostra isso. Já se tem consciência que a desinformação circula, já tem um grande número de pessoas que estão pesquisando se aquela informação tem procedência ou não. Então, nós não podemos avaliar que o que está aí à nossa disposição está emburrecendo as pessoas. Elas estão também se comportando como cidadão crítico àquilo que chega. Então, eu acredito que num prazo curto, histórico, nós teremos, inclusive, com esse espaço de disseminação de informações, uma corresponsabilidade coletiva. Hoje, o agente público, as empresas, o governo precisa de fato assumir esse debate, a profundidade do debate. Temos que envolver cada vez mais as escolas e aqueles que formam as pessoas dentro dos ambientes acadêmicos para que a gente compreenda que nós seremos responsáveis por aquilo que nós emitimos também nas redes sociais. Agora eu faço uma pergunta não para o ouvidor, mas uma pergunta para o deputado, para o parlamentar que se vê diante do desafio de regular, né, esses novos fenômenos, mas com muita cautela e com muito cuidado para que qualquer regulação não se torne um empecilho para o desenvolvimento dessas novas tecnologias e desses novos fenômenos. É um desafio e tanto, não é, deputado? Lógico. Em primeiro lugar, tecnologia que está aí à nossa disposição é fruto da inteligência humana. Então, nada caiu do céu, foi construído pela formulação do pensamento. E como é uma coisa que se democratizou, nós temos que ter muita cautela com alguns aspectos. O primeiro aspecto, ele está democratizando o processo de expressão. Muitas poucas pessoas tinham acesso a mecanismos de divulgação de informações para expressar o que pensa sobre tudo. Isso estava muito centrado em poucos, aqueles que tinham acesso aos meios de comunicação, da grande mídia, por exemplo, ou que tinham até poder aquisitivo para poder pagar aquilo que queriam emitir enquanto posição ou opinião. A rede social, ela difunde agora ideias que partem de todos, de qualquer cidadão.
Então, isso é um lado positivo. Então, aí a primeira preocupação. Nada que vamos regular pode impedir a livre expressão. Isso é um ganho democrático. Agora, nós temos também que observar, né, a partir dessa constatação, que nós vamos ter que incorporar, né, uma forma de aprender a lidar com esta situação nova. E com um fenômeno que cada vez mais existem também atores com muito poder nessas plataformas, né? Sejam eles as próprias plataformas, alguns atores políticos, alguns atores econômicos. E isso foi colocado aqui. Se nós temos que condenar alguém, vamos condenar as empresas que estão aí manipulando as informações e alguém está custeando essa situação. Alguém está lucrando. Alguém está lucrando. Então, esta cautela, ela tem que existir como base fundamental nos direitos humanos, ou seja, garantir, sim, a expressão, mas também combater aqueles que usam desse mecanismo para poder tratar de uma forma não leal, reforçando princípios que os direitos humanos não assimilam mais dentro de um contexto de evolução do mundo, que a discriminação, o preconceito, a não-verdade, no sentido de denegrir, de criar uma situação danosa para as pessoas. Então, esse equilíbrio é que vai fazer com que a gente provoque um pensamento para poder fazer uma regulação que não fere de forma alguma esses princípios fundamentais que a nossa Constituição também já garante. Então, nós precisamos ter esse diálogo com todos que fazem essa mídia social para a gente achar um caminho adequado para garantir essas duas questões fundamentais. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Eduardo Barbosa. Repito, ouvidor da Câmara dos Deputados, à frente da ouvidoria que realizou esse evento. E eu faço mais uma propaganda, que dizer que todo o evento está disponível na internet, foi transmitido ao vivo e fica disponível no nosso canal, o canal da Câmara no YouTube. Obrigado mais uma vez, deputado. Mas para a gente até aprofundar um pouco mais esse assunto, eu convido aqui o Arthur Coimbra, que é diretor do Departamento de Banda Larga, de Internet, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovação, ou seja, a área do governo está mais afeita a esse debate. E aí eu volto com essa pergunta que fiz para o deputado, que é o desafio regulatório. A gente sabe que o governo do presidente Bolsonaro é um governo que busca, é um governo liberalizante, que busca menos presença do Estado em alguns setores, mas não deixa de existir um desafio de regulação nesse setor, não é, Arthur? Exatamente. A responsabilidade dessas plataformas, desses provedores de aplicações, ela hoje é estabelecida pelo Marco Civil da Internet e ela se restringe aos casos em que há alguma decisão judicial, por exemplo, determinando uma remoção de um determinado conteúdo e esse conteúdo não é removido. Nesse caso, há uma responsabilização da plataforma. Apesar disso, algumas plataformas já começam a voluntariamente adotar procedimentos para melhorar o ambiente. De autorregulação. Uma espécie de autorregulação. Então já começam a sinalizar, por exemplo, notícias falsas, já começam a se preocupar com a polarização e a radicalização política, que começa a surgir por meio das chamadas bolhas algorítmicas, né? E surge uma questão a partir daí, que está em debate no judiciário, que afinal de contas, que regra e que leis a gente aplica para estabelecer a responsabilidade dessas plataformas. Existe uma discussão, como eu falei, do Marco Civil da Internet, que é muito limitada, mas existe uma discussão judicial de que isso é uma relação de consumo e, portanto, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E aí tem um desafio que é porque algumas outras plataformas de comunicação antigas, como, por exemplo, rádio, TV e jornais, já têm alguma regulação nesse sentido, né? Direito de resposta, etc., e querem que novas plataformas tenham, pelo menos, responsabilidades semelhantes, né? Isso, começam a surgir essas assimetrias. Quer dizer, é claro que você comparar pura e simplesmente uma radiodifusora ou um jornal com uma rede social, por exemplo, ela não é uma comparação perfeita, mas a partir do uso dos algoritmos que são feitos, né, de maneira automatizada nessas plataformas, nesses provedores de aplicação, redes sociais e tudo mais, esses algoritmos eles restringem e selecionam aquilo que você vê e aquilo que você não vê.
Então, por menos humano que seja esse processo, é um processo automatizado, é um processo quase que instantâneo, mas ele é uma editoria. E sendo uma editoria, o usuário, e é uma editoria feita a partir de dados pessoais do usuário, quer dizer, eu utilizo os dados de uso daquele próprio usuário para direcionar conteúdo para aquele usuário. Então, aquele usuário tem direito de saber, em alguma medida, que critérios são usados e por que ele está vendo aquele conteúdo. Citamos aqui apenas um dos muitos aspectos complexos que envolve esse debate, que certamente continua, e ano que vem a gente vai ter muita conversa sobre esse assunto, né, Arthur? Muitíssimo obrigado mais uma vez. E para a gente concluir, a ideia aqui não é repetir todo o seminário, mas trazer pelo menos alguns dos pontos principais para resumir, para que você até possa acompanhar um pouco mais esse debate que, como eu disse, vai se intensificar especialmente no ano que vem. A gente já chamou aqui pelo menos mais um nome, que é o Fábio Steibel, pronunciei corretamente. Ele é do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, do Rio de Janeiro. Na verdade, hoje é um instituto de todo o Brasil, mas carrega ainda o nome ITS Rio, e que tem se dedicado muito a esses debates de regulação dos fenômenos sociais que envolvem as mídias sociais. Eu devo até fazer essa menção que é importante. O ITS é um dos grandes nomes por trás do Marco Civil da Internet, colaborou muito na formulação dessa legislação, que continua em discussão, apesar de estar valendo. Há sempre propostas de modernização, de adequação do Marco Civil da Internet. É natural que seja assim. O ITS continua participando desses debates. Eu gostaria que você, para fechar nossa fala, desse um panorama do que foi esse debate, como você julgou esse debate, e qual teria sido assim, a linha comum das falas. Só lembrando rapidamente que a gente teve participação de Facebook, Google, emissoras de rádio e TV e outros especialistas da academia discutindo aqui hoje. Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que o que a gente viu é multissetorialidade. A gente viu que a solução para a desinformação, ou fake news, como quiserem chamar, ela passa pela combinação, pela convergência de diferentes setores. Então, o Facebook vai trabalhar com agências de verificação, o Google vai ajudar o problema da vacina, as televisões vão produzir conteúdo que vai ser consumido pelas plataformas e a regulação ela vai ajudar nesse processo. Ninguém tem ainda a resposta de como combater a desinformação. A gente sabe que é um problema, isso está mais do que claro, mas é também fruto de uma oportunidade que surgiu com a internet. As pessoas hoje elas leem mais notícia, elas verificam mais fatos, elas participam mais da política, elas se engajam mais na sua cidade, no seu bairro, no país, por causa da internet. Então, é uma faca de dois gumes? É. Como deveria fazer? Bom, quando a gente criou o Marco Civil da Internet, como sociedade civil, um debate multissetorial, o que a gente viu foi, primeiro você tem que garantir direitos, e depois você trabalha com os problemas. E uma das coisas interessantes que apareceram no debate, justamente com a fala do Ministério da Comunicação, é a importância da educação, que não é algo que você resolve por lei, é algo que você resolve com implementação de políticas públicas, é algo que você trabalha com tecnologia para você escalar que a educação chegue. E o problema, ele é grande, mas ele é endereçável. A gente está vendo o que está acontecendo. E talvez uma das coisas que a gente deveria estar endereçando o quanto antes é que existem alguns atores, essa indústria da desinformação, que estão desequilibrando e provocando um problema. Se tiver que ir atrás de alguém, vai atrás da indústria da desinformação. Perfeito, dos grandes que estão produzindo. E aí eu entro num tema que é muito importante, que é os algoritmos, na sua lógica básica de te dar mais daquilo que você já está consumindo, criam uma chamada bolha informacional. E parte desse consumir tem a ver com sentimentos, às vezes um sentimento de raiva, que cresce para um sentimento de ódio e vai te fornecendo cada vez mais conteúdo que gera raiva, conteúdo que gera ódio. Pergunto, como as plataformas estão de forma eficiente e de forma realmente comprometida com esse fenômeno que certamente elas não quiseram criar, mas elas, sem querer, criaram e, principalmente, elas lucraram bastante com esse modelo de negócio? Eu diria que sim e não, e explico por quê. Quando a gente começou a pensar as plataformas, a gente tinha o Ronaldo Lemos, outro diretor do TS, tem a ideia de que precisamos de plataformas anti-inflamatórias. Quando a gente começou a criar as plataformas, a gente pensou muito no usuário. O que é melhor para o usuário? E bom, para o usuário é clicar, é compartilhar, é interagir, etc. A gente não viu, mas a gente criou plataformas que podem ser boas para os usuários, mas não tão boas para a democracia. E agora tem um desafio de como desenhar plataformas que sejam bons para os dois. Anti-inflamatórias. Anti-inflamatórias.
Então, polarização existe, não podemos aumentar. Como fazer convergência? Desinformação existe? Como combater isso e levar mais informação? E que outros valores da democracia a gente deveria estar codando, né, programando nessa tecnologia. Então, eu acho que sim é um comprometimento, há também uma pressão do governo que é correto para que isso aconteça e da sociedade, mas há uma colaboração. A gente vê que quem tem mais inovado, de fato, tem sido o setor privado, comandado por diretrizes da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, que tem feito isso. Uma dúvida que a gente não sabe é, lá na década de 90, 2000, a gente pensou nessa lógica do Vale do Silício, que é o aplicativo melhor para você. Hoje a gente sabe que também é o modelo da China, que é o aplicativo melhor porque o Estado acredita que é o melhor. Qual que é esse meio termo? Porque eu acho que nenhum dos dois resolve o problema do Brasil. Perfeito. Fábio Stabel, falei corretamente, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, e eu devo aproveitar para fazer uma outra propaganda, agradecendo muito. Essa discussão tem muito a ver com uma outra discussão da live anterior que nós fizemos lá na Comissão de Defesa do Consumidor, que é a discussão sobre regulação das plataformas de streaming, de vídeo on demand, se elas devem ou não seguir as mesmas regras da TV por assinatura, se devem cumprir a obrigação de carregamento de canais, como, por exemplo, as TVs por assinatura são obrigadas a carregar o sinal da TV Câmara, etc. Se essas plataformas públicas que transmitem a discussão política, elas devem ter, por exemplo, uma transmissão privilegiada, gratuita, para serem uma fonte de informação para o cidadão. Tudo isso está em debate hoje no Congresso. Teremos o recesso, mas no ano que vem isso volta com força total e a gente vai se esforçar ao máximo para levar essa discussão até você, também te convidando a participar desse debate, porque você é a pessoa mais interessada nesse tema, como a democracia deve interagir nos meios de comunicação, com os meios de comunicação, dentro dos meios de comunicação, e aí eu te convido a estar acompanhando esse debate. Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, e a qualquer momento mais informações desse ou de outro ponto da Câmara dos Deputados. Até mais.